Relembrando nesta noite a reforma protestante do século XVI, podemos pensar que as ações missionárias de Calvino, especialmente a partir de Genebra, no envio de pastores missionários para a França, essas ações foram inspiradoras. Me acompanhe, em 1553, Calvino começou a enviar missionários de Genebra para a França, um trabalho transcultural. Em 1555 existiam apenas 5 igrejas reformadas na França. Em 1559 já eram quase 1000 igrejas reformadas na França. Em 1562 o número passava de 2000 igrejas reformadas na França, com a população, a membresia de mais de 3 milhões de pessoas, em uma França na época com a população apenas de 20 milhões de pessoas. Ou seja, em 10 anos desse trabalho transcultural de Genebra, a partir de Calvino para a França, no envio intencional de pregadores da palavra de Deus, mais de 2000 igrejas foram plantadas. Ou seja, em 10 anos, 15% da população da França foi alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus. É algo incrível. Estive há uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, pregando em um congresso de igrejas evangélicas no sul da França. As igrejas hoje são pequenas, realmente diminutas e poucas, e ali se reuniram, como se reúne a cada uma vez por ano, as igrejas no sul da França, para buscarem o Senhor, ouvirem a palavra. E tive o privilégio de estar ali com eles durante um final de semana, sexta, sábado e domingo. E na segunda-feira me convidaram para visitar uma escola evangélica, cristã, reformada, confessional, ali no sul da França. E eu cheguei e tive a oportunidade de falar para as crianças, adolescentes, os professores, uma escola pequena na verdade, uma escola confessional. E ali o diretor me explicou que era uma das 12 únicas escolas confessionais em todo o país. E terminamos aquele programa. Eu esperava o diretor para me levar de volta em seu carro, esperava o diretor em sua sala, e ali eu notei que havia um quadro, a réplica de um quadro do mapa da França, esse quadro pendurado na parede, e havia muitas cruzinhas espalhadas por todo aquele quadro. O diretor, ele se aproximou e eu disse: mas que cruzinhas são estas? Ele disse: este é um mapa, réplica de um mapa do final do século XVI da França. E cada cruzinha representava onde havia uma escola cristã reformada na França. E eram mais de 2000 escolas. 2000. Mais de 2000 igrejas, com mais de 2000 escolas na França, por influência direta do movimento missionário que tem início ali na reforma. Em 1561 há registros de 142 missionários enviados de Genebra para a França. 142 missionários enviados em apenas um ano. Uma cidade, Genebra, com apenas 20 mil pessoas naquela época. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós projetássemos aqui a mesma proporção entre a Genebra do século XVI, com 20 mil habitantes, e o Brasil de 2017, com mais de 20 milhões de evangélicos, nós precisaríamos enviar hoje, em um ano, 142 mil missionários além fronteiras, para nós podermos equiparar a Genebra do século XVI com o Brasil de 2017. O que houve no século XVI em Genebra foi uma explosão missionária. Meus irmãos, os historiadores apontam que em Genebra havia, na época de Calvino, 38 oficinas tipográficas. Eram pequenas gráficas. E o historiador Vicente Lessa, ele observa que cerca de 2000 pessoas se ocupavam nessas 38 oficinas de produção, século XVI, da palavra de Deus. Produziam, publicavam a palavra de Deus e distribuíam a palavra de Deus sob risco de vida.
Nós pensamos que o contrabando de Bíblias para países fechados, isso começou com o irmão André e Portas Abertas na década de 60, em Genebra de Calvino, no século XVI. Mais de 2.000 pessoas se dedicavam dia e noite para publicar a palavra de Deus e levar para os países onde eles não tinham oportunidade de pregar abertamente o Evangelho do Senhor Jesus.